bem? O Tio Gabriel também aqui com mais um vídeo para vocês. Pessoal, nesse vídeo a gente ainda continua falando sobre a serra fita ou serra de fita. No caso, essa aqui é uma máquina de entrada. E nessa série de vídeos vai ser muito importante para vocês avaliarem e verem qual é a melhor máquina para você no momento ou já pensando futuramente em questão de espaço, tudo que a gente já comentou. No vídeo de hoje a gente vai estar falando aqui sobre a lâmina, o ajuste da lâmina, os ajustes dessa máquina, tanto de quando a gente vai apertar a lâmina, colocar ela mais para frente ou mais para trás, esses ajustes aqui, eu vou mostrar um pouco do funcionamento dela e por dentro. E no caso da lâmina também a questão da dentição, a questão do comprimento, da largura da lâmina, tudo isso é muito importante porque quando vocês adquirirem uma máquina, por exemplo, se for dessa, as outras também, mas aí as outras têm uma variação um pouco maior, no caso essa aqui já fica um pouco mais limitada. Então assim, quando você compra uma máquina, você vai ter que saber ajustar ela. Você vai encontrar muitos vídeos no YouTube e afora falando sobre lâmina, mas dificilmente você vai conseguir as informações que você realmente precisa. E nesse vídeo, como eu já tem alguns anos que eu uso ela, então já foram muitas lâminas que quebraram, já fiz muito tipo de serviço nessa máquina, então eu vou conseguir passar tudo que eu sei para vocês. Então pessoal, essa lâmina que eu estou usando é a mesma lâmina que já está na máquina. Ela tem 4 dentes por polegada, então é sobre isso que a gente vai conversar por enquanto. Quando vocês forem comprar a lâmina de vocês, vocês vão se deparar com isso. 4 dentes por polegada, 8 dentes e por aí vai. Quanto mais dentes, menorzinhos os dentes por polegada. E isso vai diferenciar para um trabalho mais grosseiro ou para um trabalho mais fino. Além disso, tem a largura aqui da fita. No caso, essa largura aqui da minha fita é 10 milímetros, ou seja, 3/8, que na maioria é isso. Porém, vocês vão se deparar com as larguras diferentes. Então assim, vocês vão ter uma largura menor, que é de 6 milímetros, e essa daqui de 10. Eu nunca cheguei a testar uma um pouquinho mais larga, até porque depois eu vou mostrar para vocês no volante, quase que fica na largura do volante mesmo, tá bom? Então assim, eu nunca testei outra, não sei se dá. Mas as duas eu já testei. Eu não tenho agora uma de 6 milímetros, porém, para o serviço que eu executo nessa máquina, que é cortar uma forma, cortar o contorno do fundo e tampo, cortar o contorno de braço, um bloquinho ou outro, tirar uma barra harmônica, tudo isso daqui, essa daqui de 3/8, ela me ajuda bastante. A de 6 milímetros, ela é legal para você fazer cortes mais curvos. Porém, eu tive uma péssima experiência com essa de 6 milímetros, quebrou muito mais rápido. Então assim, eu deixei de usar. Provavelmente hoje eu conseguiria ajustar ela melhor, até porque hoje eu já tenho as manhas aí, né, para conseguir ajustar e não quebrar tão rápido. Como eu falei no vídeo anterior, já tem alguns meses que essa lâmina está aqui e eu não precisei trocar, obviamente, porque não arrebentou. Ainda sobre a dentição, eu vou estar colocando para vocês aqui uma listinha com as dentições correspondendo com as espessuras da madeira. Eu não sabia disso, eu comprava aleatoriamente no Mercado Livre e além da dentição tem também a questão do material. Eu comprava uma lâmina que ela era mais escura e dizia no anúncio que ela era um pouco mais flexível, assim, questão de arrebentar. Essa daqui, ela é bimetálica, ela é mais dura, então eu só uso dela hoje. Eu gosto bastante da marca da Starrett e essa marca, assim, muito boa, é desse material bimetálico. E em relação a essa listinha que eu coloquei agora há pouco aqui, foi me explicado nessa loja onde eu comprei, uma loja algumas cidades depois da minha. Lá me explicaram que um dos motivos que poderia estar ocasionando a quebra da lâmina seria porque eu estava usando uma lâmina com a dentição diferente para o tipo de espessura, de madeira que eu estava trabalhando. Para vocês terem uma noção, atualmente a forma que eu uso ela tem 1,5 cm, 15 milímetros, então ela se encaixa dentro dessa listinha que eu coloquei aqui para vocês.
Só lembrando, pessoal, que se vocês derem um Google aí, vocês vão achar umas listas um pouco diferentes. Pode ser que de marca para marca ou de máquina para máquina, assim, de tamanho, possa mudar esse tipo de dentição aí para espessuras, tá bom? Então isso daí também é uma das coisas que vocês podem olhar na hora que vocês forem comprar uma lâmina por aí. Agora eu trouxe aqui mais perto para vocês verem a questão da regulagem da máquina. Vocês podem sim me julgar por conta dessa madeirinha aqui. Aqui vai uma proteção, uma base de plástico, porém, uma vez eu estava usando, a lâmina ela estourou bem aqui e acabou pegando nessa parte aqui dessa base e quebrou. Procurei para comprar, não achei desse modelo aqui. Pedi para um colega fazer em 3D, ele fez. Colei, mas não ficou legal e acabei colocando uma chapinha de madeira. Isso aqui é para evitar, né, que alguma parte do que você estiver cortando caia lá dentro. Porém, também chegou a quebrar de novo uma vez que arrebentou. Eu cheguei a procurar sobre esse assunto aqui e achei alguns lugares em fóruns falando que já tiveram esse problema aqui também. Tá bom? Mas não é 100%, isso aqui acontece algumas vezes, mas aí coloquei, abriu depois um pouquinho aqui, mas sem problema, nunca mais tive problema com isso aqui. Aí agora, a lâmina, como vocês podem ver, né, ela tá correndo aqui, a máquina está desligada, tá? Por favor, não coloquem nunca o dedo próximo, mesmo que ela esteja desligada, porém, desligada no botão, tá? Se ela estiver energizada, alguma coisa assim, estiver na tomada, por favor, nunca cheguem perto disso aqui, dessa lâmina, que você vai perder o seu dedo rápido, tá? Então aqui a gente tem um rolamento, vou virar um pouquinho aqui para vocês verem, ó. A gente tem um rolamento aqui, esse rolamento é onde a lâmina encosta nele, ou seja, quando a gente está cortando, ela vai ser forçada um pouquinho, ó, como vocês podem ver, e ela vai encostar aqui. Eu trouxe mais para frente propositalmente para vocês verem, tá? Eu gosto de deixá-lo um pouquinho mais próximo aqui, não gosto de deixar já encostado. Bom, essa daqui é uma das regulagens. Como que a gente vai regular a lâmina? Daqui a pouco a gente vai ver isso aqui para a gente trazer ela para frente ou para trás. Então aqui a gente tem também um parafuso, onde a gente pode apertar e levar para frente ou para trás. Então não é só com a lâmina, tá? A gente pode regular por esse parafuso aqui, trazendo o rolamento mais para frente ou mais para trás. E aqui em cima também a gente tem uma regulagem, onde se a gente soltar, nós conseguimos trazer a guia mais para baixo ou mais para cima. Como eu estava cortando aqui uma peça que ela era maior, então com isso eu deixei ela mais para cima. Então essa regulagem aqui é para isso, tá bom? E aqui nós temos duas regulagens, olha, que eu tinha falado no vídeo anterior para vocês, dois parafusinhos, e nós temos dois pininhos aqui. Esses pininhos eles vão ter o mesmo papel daqueles rolamentos, igual o rolamento lá de trás, só que nas máquinas mais profissionais tem dois rolamentos aqui, um aqui e um aqui, que eles vão ficar juntos aqui, né? Então eles vão ficar mais próximos da lâmina, ou seja, o papel deles é não deixar a lâmina ela torcer, então ela ir para cá ou para cá, que pode ocasionar também da lâmina arrebentar. Só que nessas máquinas de entrada, praticamente todas, elas têm esse pininho aqui. Dá para fazer adaptações, eu tenho um colega que já fez, ele cortou isso daqui, colocou um parafuso, colocou dois rolamentos. Isso daqui é uma das coisas que eu falei para vocês no vídeo anterior, que eu tinha visto alguns vídeos, alguns lugares falando para deixar isso aqui bem próximo da lâmina, ó, vou mostrar aqui para vocês, bem próximo da lâmina, mas eu já fiz isso e deu muito ruim, tá? Deu muito ruim, a lâmina começou a pegar aqui, saindo faísca e chegou a arrebentar a lâmina. Então, por isso que eu deixo ela mais aberta agora e não tive mais problema, mas isso é com a minha máquina, né? Aqui embaixo nós temos o mesmo sistema, a gente também tem isso daqui, esses dois pininhos, e também tem um rolamento igual que daqui a pouco eu mostro para vocês. Então, esses aqui são as regulagens básicas, né? Então, esse rolamento aqui de trás é para a lâmina quando a gente força ela um pouquinho, quando estiver cortando, ela encosta lá, então ela mantém reto, né?
porém o rolamento ali continua deixando ela correr livremente. E aqui a gente tem essas regulagens que na teoria era para deixar a lâmina ela correndo sempre reto e não torcendo, porém na minha máquina eu sempre tive prejuízo quando eu fiz isso daqui, seja de arrebentar a lâmina, seja sair faísca e torcer ela também. E agora com uma chave de fenda a gente abre esse parafuso aqui e vamos ver o que tem lá dentro. E olha que sujeira que tá aqui dentro. Galera, eu deixei isso aqui propositalmente, eu usei recente a máquina e eu deixei bem sujo para vocês verem como que fica aqui dentro. Tinha muita coisa para cortar, então só tirei externo, interno eu deixei aqui para mostrar para vocês. Olha só como fica aqui dentro, tá? Então a gente tem aqui uma vassourinha que ela já vem aqui, tá? Ela já vem presa, então quando o volante vai passando aqui, ó, como vocês podem ver, ela vai limpando aqui a borracha onde encosta a lâmina, tá bom? E aí, aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, lá em cima a gente tem os dois pininhos também. Aí aqui a gente tem uma travinha que a gente puxa para cá para conseguir remover a lâmina, tá? Então, se vocês forem tirar a lâmina e não estiver conseguindo passar ela aqui por cima, o problema tá aqui, tá? Então tem uma travinha, você encosta ela de novo e é para isso que serve essa travinha, tá bom? Então aqui a gente tem uma saída também para você colocar um aspirador de pó. Isso aqui ajuda bastante se você tiver um, principalmente se estiver em um lugar fechado, tá bom? Então isso aqui é a parte interna. Agora eu vou mostrar para vocês lá a parte de cima. Então essa é a parte interna da parte superior e essa parte também está suja, obviamente, tá bom? E aqui, ó, eu vou mostrar para vocês essa regulagem. Essa regulagem aqui é a regulagem daqui, ó, desse parafuso. Aqui é onde a gente vai apertar para a gente subir o volante e com isso vai esticar a lâmina, tá? Então essa aqui é a parte do trilho, né, que a gente consegue puxar a guia. E agora, antes da gente fazer a regulagem, eu vou tirar a lâmina para vocês verem como a gente tira. Depois vou colocar e vou regular. Só que antes disso eu vou limpar essa máquina aqui, até porque não dá para eu ficar aqui dentro do ateliê com isso aqui tudo sujo, tá bom, galera? Então eu vou limpar e já volto para mostrar para vocês o próximo passo. Agora eu já limpei ela e eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço primeiro para remover a lâmina. Aí depois a gente vai colocar ela junto e a gente vai fazer o devido ajuste. Então, ó, eu venho aqui com a chave de fenda, eu abro aqui, ó, esse compartimento inferior, depois eu venho aqui, mesma coisa, e abro o compartimento superior. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desrosquear aqui um parafuso, né? Vou soltar, afrouxar. Aí, ó, como vocês podem ver, o volante desce. O volante desceu. Agora eu venho aqui embaixo e vou abrir aquela travinha que eu mostrei para vocês. Abri a trava, agora eu posso retirar a lâmina. Só que assim, não tentem tirar um lado só, porque vocês vão sofrer um pouquinho para fazer isso, tá? Porque ela vai travar ali daquele lado ali, você tem que voltar ela e remover, tá? Então é um pouquinho chato no começo, mais chato vai ser agora porque eu tô gravando, então tem que ficar na posição aqui para mostrar para vocês, ó. Aí, ó, ela vem, ela sai, beleza? Então esse aqui é o processo para vocês conseguirem remover a lâmina. Agora a gente vai fazer ao contrário, agora a gente vai colocar a lâmina e ajustar. Então agora a gente vai encaixar, lembrando da dentição estar para baixo. Então a gente vai colocar nesse sentido, tá? Ela vai girar nesse sentido, então mantendo a dentição para baixo. Agora da mesma maneira que a gente tirou, a gente vai colocar a travinha aqui embaixo. Ela já está aberta. Então a gente tem que, ó, dica para vocês colocarem, entre com ela já reta. Eu gosto de encaixar no volante aqui de baixo primeiro, aí depois essa partinha aqui que é mais chata e encaixo aqui, pronto, já está encaixado.
como vocês podem ver, tem folga lá embaixo e aqui em cima. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente vai apertando esse parafuso aqui e com isso vai subindo o volante. Dou uma ajeitadinha aqui já na lâmina, olho lá embaixo para ver se tá ajeitada também. Essa parte aqui é simples, porque ainda a gente não vai ajustar totalmente, eu só vou esticar um pouco. Lembre-se de não esticar tudo, senão ela pode arrebentar aqui já, tá bom? Aí aqui eu posso soltar um pouquinho, já trazer ela aqui um pouquinho para frente. Eu gosto de deixar ela, eu já tenho um padrãozinho aqui que eu uso. Então ela esticou, não está totalmente esticada ainda. Aí vocês façam o seguinte, a lâmina, o volante tem que correr solto, ele não pode ficar correndo travando, ó, tá vendo? Eu giro e ele vai, e aí ele para porque está sem força, mas ele não pode ficar travando. Se ele estiver travando é porque a lâmina está pegando em algum lugar aqui, seja no rolamento, seja na travinha, então tem que correr solto. Então aqui, ó, mesmo ela bem esticada, ela ainda vai ter flexibilidade, ela não fica 100% aqui travada, tá? Então é normal isso acontecer, por isso que tem os rolamentos. Então não queira apertar até o final, mas dificilmente, essa aqui ela tem 1,40 m, dificilmente ela vai chegar até o final e não vai ter uma flexibilidade aqui, tá bom? Então, feito isso, aqui a gente pode trazer ela para cá, que é o que eu vou fazer agora. Vou mostrar para vocês a outra regulagem. Então a gente tem essa regulagem aqui, essa é a trava da regulagem. Então achei a regulagem com esse parafuso aqui, travei, ó, travo aqui. Então como é que vai funcionar? Eu vou girar aqui, ó, e esse volante ele vai para frente ou para trás. Dificilmente aqui dá para ver, ó, ele tá vindo, agora ele tá indo para trás. Aonde que eu vou ver resultado aqui? Olha só, como vocês podem ver, ó, a lâmina tá praticamente encostada lá no rolamento. Aí eu vou mexer um pouquinho aqui, ó. Aí também você pode girar o rolamento, ó. Olha como é que a lâmina veio bem para frente agora. E olha aqui, ó, ela foi muito para frente agora. Então você vai achar a sua regulagem por aqui. Aí você achou sua regulagem, você vai vir aqui nessa trava e pronto. Agora ela sempre vai correr com esse espaço aqui que você regulou, tá bom? Então cada máquina, cada lâmina vai ter uma regulagem ali que vai ficar melhor para trabalhar, por ela que vocês vão ajustar. Bom, devidamente ajustado aqui, eu gosto de deixar esse espaçamento, lembrando que na minha máquina funciona bem desse jeito e a lâmina já está aí há uns bons meses. Então lembrando, pessoal, que aqui eu posso apertar mais ainda, tá? Essa é a regulagem que eu uso, porém ela ainda dá para apertar um pouquinho mais. Aí eu vou apertar um pouquinho mais aqui em cima, de acordo com o que eu aperto, para a lâmina esticar, eu volto aqui e confiro aqui também. Porque aí eu estiquei um pouquinho mais aqui em cima, eu tenho que conferir aqui também, você vai manter o espaçamento. Se não mantiver, eu vou lá e aperto aqui também, ou solto para ir ou para frente ou para trás o volante, para deixar o espaçamento que eu gosto de usar aqui na minha lâmina. Aí aqui do lado, como eu já falei para vocês, esses dois pininhos aqui eu não uso, então isso daqui não está regulado, eu deixo ele assim mesmo, um pouquinho mais longe. Lembrando, como eu falei para vocês, para minha máquina funciona dessa maneira aqui. E lembrando aqui para vocês, ó, volante sempre correndo, ele nunca fica travando, tá bom? E outra dica também, ó, o mesmo espaçamento aqui, ó, dos dentes, eu deixo lá, olha, estão quase na pontinha aqui. Lá embaixo é a mesma coisa, eles estão bem na pontinha aqui também. Então vocês têm que ver se isso aqui está bem regulado. Essas são as regulagens que a gente tem. E tem a regulagem também do ângulo, aqui está em 90 graus. Tem o ângulo de 45, tem vários ângulos que vocês conseguem manter aqui. Aqui vem também colado um adesivo, tinha um adesivo aqui também.
Porém, esses adesivos aqui não são precisos, então assim, para vocês tirarem, por exemplo, faixa de violino, faixa de viola, não é preciso isso aqui, tá bom? Então não vão por essas medidas aqui não. E agora vou mostrar para vocês essa peça aqui que é muito importante, principalmente para a gente vai tirar faixa, no caso aqui para luteria, que é o nosso guia de corte. Nesse guia de corte a gente prende aqui, prende lá atrás, então a gente consegue passar a peça aqui. E nós temos também aqui, né, esse outro auxiliar aqui do guia, né? Então a gente consegue colocar a peça. Isso aqui é muito importante. Você pode até fazer um de madeira se você não vier junto, que você vai conseguir guiar a sua peça e vai chegar próximo aqui da lâmina e não corre o risco de você perder seu dedo. Lembrando que essa lâmina ela corta muito rápido, então às vezes não descuide, você está cortando uma peça que seja você desviou o seu olhar ou você esqueceu, vai pegar na pontinha aqui, já vai fazer um estrago gigante. Então usem sempre os EPIs. Se a máquina estiver na tomada, você tiver que mexer em alguma coisa por aqui, desligue ela da tomada, mesmo que ela esteja desligada lá nos botões dela, mas em hipótese alguma chegue perto dessa lâmina aqui, porque é muito perigoso. Então, para a gente estar falando aqui agora da lâmina, no caso da solda, não é qualquer tipo de solda que pega aqui que vai segurar. Então, quando a gente compra, geralmente é bem feitinho. Ou se você conhece alguém que faça essa solda. Eu tenho aqui, isso daqui é solda prata. Então assim, para a gente estar fazendo essa solda com a solda prata, ela segura. Porém, para fazer em casa é complicado e às vezes o tempo que você vai levar e também o trabalho que dá acaba não compensando. Eu vou colocar para vocês agora aqui um vídeo rapidinho que eu fiz soldando, e só para vocês terem uma noção do que é fazer em casa. Lembrando que é bem caseiro, tá? Então isso daqui é somente para segurar até chegar uma outra nova, e eu não tenho experiência com solda, é uma solda bem robusta, tá? Mas segura. Fala pessoal, então esse daqui é o vídeo onde eu vou soldar essa lâmina que ela tinha quebrado, e o processo é esse daí, ó. Eu tenho que manter a dentição, o espaçamento uma sobre a outra. E agora eu vou passar aí, ó, no esmeril, vou dar uma desbastada para tirar um pouco da espessura aí, ó, uma encaixando sobre a outra. E agora eu prendi nessa base de ferro aí e eu vou colocar a solda prata, é um pouquinho só. Eu já apliquei aí embaixo o fluxo de solda. Agora eu venho com o maçarico, aqueço a solda aí, ela vai derreter a solda prata, né? E aí eu aperto com o alicate e pronto, já soldou. Agora eu vou dar o acabamento no esmeril mesmo, pode ser numa micro retífica. E pronto, aí ó, ela fica mesmo com essa marquinha amarela aí da própria solda prata. E tá pronto, tá encaixado e tá pronto de novo para aguentar mais um pouco de trabalho. Bom galera, é isso. No vídeo de hoje eu mostrei para vocês sobre a regulagem, sobre a lâmina, a dentição. E agora no próximo vídeo sim que vai ter o funcionamento dela. Eu vou cortar algumas peças, mostrar para vocês o desempenho dela. E no próximo vídeo também teremos aí a participação do Davi Hudson, onde ele vai mostrar o funcionamento da máquina dele, uma máquina Makita profissional. Então muito mais forte do que essa daqui, porém já valeu para vocês aí chegar até aqui e assistir toda essa parte de regulagem, de lâmina, vocês entenderem um pouquinho mais. E aí no próximo vídeo vocês vão ver como que é o funcionamento dela. Vou mostrar para vocês sobre o que eu uso, então sobre forma, tirar faixa, são conteúdos específicos para vocês aí de luteria. E o Davi também vai mostrar para vocês aí com a dele. Então galera, muito obrigado se você chegou até aqui e muito obrigado por estar assistindo mais um vídeo e aguarde o próximo aí.